Fala aí, galera, traídos, beleza? Estamos no nosso último episódio da série sobre dons do Espírito. Editor, você vai colocar o Estamos nessa última quinta-feira e a gente deixou o melhor pro final. Você tá curioso para saber qual que é esse melhor? Polêmica! Amigo. Hoje promete, mas antes, roda a vinheta. Bom, pastor? Paz, Gabriel! Tudo bem? Hoje é o nosso último episódio. Após esse vídeo, a gente vai estar liberado para ir para casa. Estamos presos essas 3 semanas. É tipo The Voice, 6 semanas a mesma roupa. E nesse vídeo que a gente vai encerrar essa série que está sendo muito bacana fazer, eu acredito que você está vendo, está acompanhando, vai ser muito legal. Você que apareceu nesse vídeo agora, cara, antes disso, tem 3 vídeos antes que vai te colocar nesse tema, colocar nesse assunto. Então é muito importante você ver os outros vídeos para você entender. Não caia assim de gaiato nesse vídeo aí, porque às vezes você não vai conseguir entender algumas coisas. Então assista os outros vídeos e depois passa para isso. E uma coisa que a gente está aprendendo é que no primeiro vídeo a gente disse que não é possível ter um dom só. Sim. Mas na verdade, você precisa ter, para você operar um milagre, para você fazer alguma coisa, precisa ter 3. Porque primeiro, você precisa ter a fé para fazer. Segundo, você precisa estar edificado para fazer. Sim. E terceiro, aí é o dom que você vai usar para fazer alguma coisa. E aí a gente... Volta lá que você vai entender o que nós estamos falando. Vê lá que vai ser muito bom para você. Bom, pastor, então a gente já explicou fala, então é fé, operação de milagre, cura, poder, que é variedade de língua, discernimento, profecia, uma série de coisas que é muito louco você entender isso. E por último, mas não menos importante, mas que a gente vai bater um papo muito importante com vocês sobre isso, é sobre revelação. E na verdade é o último, porque é o mais importante. Exatamente. Porque não adianta a gente ter começado com esse choque de realidade e você não tá maduro o suficiente. Sim. Então a gente deixou por último, que é o melhor. Sim. E é uma coisa que é muito importante, cara. É uma coisa que a gente falou no vídeo passado, mas serve para essa série inteira. Se desconstrua um pouco. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma caixinha e a gente faz isso e já está cheio do Espírito Santo. Cara, você vai descobrir, você está descobrindo nessa série, eu tenho certeza que é muito mais. Cara, envolve uma coisa, é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é um falar em línguas aqui, é dar uma sapateada, mas isso é só uma gota de um oceano, um infinito oceano. É que nem a música do Salomão do Reggae, tem gente ainda achando que louco é fumar. Sim. Louco, cara, de verdade. É você entender o que o Espírito Santo pode fazer com a sua vida, é você abrir o mar. Isso é muito mais louco. Isso é muito mais louco. A gente vai deixar o link aí da música, curta aí junto com a gente. É sensacional. Bom, pastor, e esse último grupo que a gente vai falar sobre revelação. Uma coisa que é muito importante, a gente está usando, esse vídeo a gente está usando como tema, como base, 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Do versículo 1 ao 11. E lá vai falar sobre alguns dons, e ele vai falar sobre, especialmente essa parte de revelação, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. São esses 3 últimos que a gente vai falar nessa classe de revelação. Cara, quando a gente entra em revelação, é muito séria a coisa. Sim. Porque revelação você pode edificar e você pode matar uma pessoa. E quando você também está ouvindo esse vídeo, talvez você não tenha o dom, não tenha a intenção de ter o dom, aquilo tudo, isso também não é pecado. Sim. Mas talvez você não curte muito isso. Mas você tem que estar maduro o suficiente. Primeiro ponto disso tudo que eu quero falar. Você não tem o direito de julgar profeta nenhum. Você não tem o direito de julgar pastor nenhum. Você não tem direito de julgar obreiro nenhum. Isso vai te levar para o inferno. Se você está fazendo, para com isso agora, em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós entramos na revelação, mas não aconteceu. É porque o profeta é isso, é aquilo outro.
Cara, para. Você pode julgar a profecia. E algo que eu quero deixar bem claro, antes da gente entrar em revelação, porque revelação nada mais é, Gabriel, assim, o tema revelação, a categoria revelação, nada mais é que Deus fala, desce para um interceptor, e esse interceptor vira orador no meio do caminho, Sim. fala, e um outro interceptor recebe. Então é uma conversa em 3 pessoas que não estão no mesmo ambiente. Sim. Certo? Então para você ver a maturidade que precisa ter. Sim. Sabe? Porque senão a gente vira aquela conversinha de telefone sem fio, lembra disso? Telefone sem fio. Eu falo pro Gabriel, o Gabriel é amarelo. Aí o Gabriel fala pro Luiz Felipe que tá aqui, junto com a gente ajudando nessa gravação, fala, olha, o pastor falou que é amarelo, mas é um amarelo esverdeado. E vai mudando no meio do caminho de uma forma absurda, né? E, então assim, entenda uma coisa, Deus erra? Não, jamais, nunca. Isso não tem possibilidade. Sim. Então vamos lá, o centro da conversa não errou. Se houve um erro, foi naquele que transmite e naquele que recebe. No meio do caminho, isso. Ponto. Né? Mas, mesmo assim, se houve um erro naquele que transmite ou não recebe, nós não temos o direito de julgar ninguém. Isso é muito importante, porque assim, é uma coisa que Paulo ele ensina em 1 Coríntios capítulo 11, que é que não julgue para você não ser condenado com o mundo, como o mundo. Cara, é muito importante isso. Se não é, e a gente vai entrar um pouquinho, mas cara, se não é para você, fica quieto, repreende no seu interior, tem uma série de coisas que você pode fazer, mas assim, que o profeta é aquilo outro, não entra nisso daí não, porque isso não é entra na fofoca e Exatamente. Também não entra querendo humilhar a pessoa na frente de todo mundo. Exatamente. Cara, você não conhece a vida dela. Talvez o erro está em você que não soube receber a mensagem. Sim. Então não entra nessa, por favor. Outra coisa, eu não estou aqui ministrando dogma da igreja atraídos pela cruz. Não, eu estou ministrando Bíblia. E para a gente falar de dom de revelação, para a gente falar de dom de sabedoria e o dom de conhecimento, lembra de uma coisa, para ambos precisa ter testemunha. Não acontece no meio do culto. Não acontece no meio do louvor, não acontece no meio de uma palavra. Precisa ter ordem e decência. O culto tem começo, meio e fim. Então, se Deus te usa na revelação, primeira coisa, entenda qual tipo de revelação que Deus te usa. Conhecimento ou sabedoria? Ou sabedoria. Irmão, para de ser menino. Porque o erro talvez está em quem está recebendo a mensagem. Nunca no mensageiro. O mensageiro não erra. Sim. E então eu não estou dirigindo um dogma, eu estou falando Bíblia. Está em 1 Coríntios, vai repetir novamente, ele vai deixar de novo esse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1 ou verso de número 11, isso. Correto? Então, grave muito bem isso. Leia isso, tá? Então, depois disso, tem alguma curiosidade, alguma dúvida, também deixa aí nos comentários se você tem alguma coisa. Nos procure, Exatamente. Porque nós vamos assegurar tudo aquilo que nós estamos pregando. Eu não estou aqui lançando uma palavra na sua vida que eu não seguro, irmão. Sim, isso é muito importante, cara, e leia essa passagem que vai te edificar. Bom, pastor, vamos lá. Primeiro ponto, palavra de conhecimento. O que é isso? Vamos lá, é uma revelação de Deus para você a respeito de algo ou alguém. Sim. Só para conhecimento. Sim. Parece meio vazio, né? Meio redundante o conhecimento. Mas não. O que é conhecimento? Você ficar sabendo de algo. Você aprender sobre algo. Sim. Então vamos lá. Primeiro tipo de revelação, palavra de conhecimento. Eu estou vestindo branco e antes de eu chegar branco, eu estou dando uma ilustração bem inútil, digamos assim. Porque Deus não vai fazer isso, mas é simples para todo mundo entender. Sim. Todos os dons é usado para edificação da igreja. Mas vamos lá. Eu estou chegando aqui na igreja, eu não cheguei, você está aqui orando, Deus te revela e fala, olha, o pastor Igor vai vir de camisa branca. Eu chego aqui de camisa branca. Sim. O que Deus mandou você fazer? Nada. Ele Nada. só falou que você estava de camisa branca. Então, primeiro ponto, dom de conhecimento. Você vai saber que eu estou de camisa branca. Mas tenha maturidade o suficiente, meu querido, que você tem 2 ouvidos e uma boca. Escuta e fica quieto, pelo amor de Deus. Sim. Isso, cara, é uma coisa muito doida, assim, da pessoa entender. Porque às vezes a pessoa, ela tá
numa vibe assim, muito louca com Deus. Então, tá recebendo aquela coisa toda. Só que ela não consegue segurar isso, ela não consegue segurar a boca dela. E ela precisa ter maturidade, entender se é sabedoria e conhecimento. Sabedoria a gente já vai explicar, mas se é sabedoria e conhecimento. Porque, e pegando esse gancho, então o conhecimento seria o quê? Por exemplo, você está passando por alguma dificuldade, seja em qual área. Deus ele me revela que você está passando por essa dificuldade, mas pelo simples fato de eu ter o conhecimento e orar por você em secreto nessa dificuldade. Por quê? Porque eu estou precisando. Sim. O seu dom é para edificação do corpo. Eu estou precisando de uma edificação. Então você vai me ajudar, sem eu saber, alguém está orando por mim. Sim. Porque sabe o que está acontecendo sem sair da minha boca. Sim. Porque também é muito fácil, irmão, falar que tem revelação para aqueles crentes que saem contando a vida para todo mundo. Tem uma rádio uma vez, irmão, não vou citar a rádio, em nome de Jesus, mas que Deus vai visitar agora eles, em nome de Jesus, que estava ali e falando que, olha, eu vou revelar para você o oculto, essa era chamada, o oculto e o escondido. Você entra em tal número, me manda um WhatsApp junto com o seu nome completo e o seu Facebook e eu vou te retornar com uma revelação de Deus. Aí é fácil, né? Cara, o dia que Deus, ou algum Deus, porque esse não vai ser meu Deus, precisar de um Facebook para falar comigo, sim. É o Deus desse século. É que nem a gente vê muita coisa, a gente via antigamente muito disso. Não podia ter um irmão, uma irmã cantando que pronto, Deus vai fazer... vai gravar CD e vai viajar essa nação. Vai fazer um monte de coisa. Sim. Então assim, a pessoa ela precisa ter uma maturidade muito grande, porque como você disse, e a gente vem aprendendo, cara, é para edificação do corpo, certo? Então, se Deus ele tem uma palavra de conhecimento para mim sobre a sua dificuldade e eu vou orar, eu não vou ficar sentido quando você for lá contar o testemunho, olha, Deus me supriu nisso. E outra coisa, dom de conhecimento não é para fofoqueiro. Exatamente. Não adianta você saber que eu estou numa dificuldade, você está orando, aí você conta para a igreja inteira que eu estou numa dificuldade que Deus te revelou, mas você não conta para mim. Sim. E a Bíblia vai ser clara e dizer que Deus existem 6 coisas que Ele não gosta. Mas uma ele abomina, e é a fofoca. Sim. Então, cara, entenda isso. Se você recebeu esse dom, tenha um segundo ponto que eu vou até pular a palavra de sabedoria, e eu vou para o discernimento do Espírito. Então, para qualquer dom, você precisa ter isso. Discernimento do Espírito. Você precisa conhecer, você precisa ter a maturidade. É muito importante, porque é o seguinte, a gente está falando de dois poderes. É óbvio que o poder de Deus é muito maior. Sim. Mas são 2 poderes que vivem na mesma região, que tem mais ou menos uma essência muito semelhante, um físico Sim. muito semelhante. Satanás, Lúcifer, ele era um anjo, era um querubim ungido. Sim. Então ele tem uma noção boa do que é céu. Então para ele te confundir é fácil. Sim. E outra coisa, irmão, esse eis que digo de mim mesmo, cara, não dá. Sim. Não dá. Você precisa ter. Aí a gente vai voltar um pouquinho. O que é discernimento de espírito, irmão? Caminho de Emaús. Os discípulos estavam comentando sobre a morte de Jesus. Jesus aparece num corpo glorificado que eles nunca tinham visto. Sim. Eles começam a caminhar e andar com Jesus. Jesus entra dentro da casa, parte o pão, come e daqui a pouco desaparece. Um vira para o outro e diz... Era ele, porque quando ele falava, ardia dentro de nós. Cara, o meu espírito, o espírito que está dentro de mim, ele precisa testificar com o seu espírito. Por quê? Porque ambos são o mesmo espírito do Pai. Então assim, cara, vem algo muito desencontrado, você não pode julgar o profeta. Sim, isso é fundamental. Tenha o discernimento de saber aquilo é para mim ou não é para mim, ardeu ou não ardeu. Se não ardeu, irmão, repreende a palavra na hora. Sim. Não repreende o profeta. Sim. Repreende a palavra na hora. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Amém. Acabou. E segue. Sacode a poeira e segue. Então precisa ter discernimento. E o profeta precisa ter discernimento de espírito para entender. Cara, o nosso cérebro, nós usamos só 13%, certo? Disso. Sim. Ele nos engana. Né? Ele nos engana. E quando nós ouvimos a voz de Deus... se você tem uma experiência diferente, deixa aqui nesse vídeo que eu quero entender essa experiência, de verdade, eu quero conhecer essa experiência. Porque eu não estou falando que eu estou certo, mas não vai chover trovão dentro da sua cabeça. É a voz do seu
consciente. Seu interior, digamos seu assim. interior, porque o Espírito está aqui dentro. Então o Gabriel vai ouvir o Gabriel. O Igor vai ouvir a voz do Igor, então, mas você Deus. Você precisa ter um dom de discernimento, saber o que é Espírito de Deus, saber o que não é. E a partir daí, se você já tem isso, você sabe. Se Deus está falando com você só para um conhecimento. Sim. Deus está falando para você orar. E quando nós falamos de Deus falou com você para você orar, cara, é não contar nada para ninguém, porque eu confio em uma pessoa, eu confio no irmão Gabriel. O Gabriel, ele confia no irmão Luiz Felipe. O Luiz Felipe confia no irmão Joãozinho. E até aí a igreja toda já está sabendo. Então não é dom de conhecimento. Sim. Então vamos lá, precisa entender. Discernir o que Deus está falando e guardar para você. E assim, irmão, deixa eu te dar uma outra dica. Se você não entendeu o que Deus está falando, pergunta de novo, conversa, seja isso claro para você. Sim. Deus não vai te... Se ele decidiu falar com você, quando ele chama Samuel, ele não chama Samuel de José. Não, ele chama pelo nome. Ele chama Samuel. Sim. Então vai ser claro para você. Sim. Então assim, você precisa estar muito bem edificado para entender isso. Sim, a gente agora vai entrar na palavra de sabedoria, mas só para a gente entender. Então, discernimento para uma série de coisas, você precisa ter o discernimento do Espírito, para não achar que qualquer fogo é fogo estranho ou não é, você precisa ter isso. Mas você precisa também ter o discernimento para receber essa palavra de Deus e saber o que é. E você precisa ter discernimento também do Espírito para alguém falar com você e você saber se vem da parte de Deus, se arde no seu coração, digamos assim, né? A gente vai entrar agora em dom de sabedoria e depois eu quero voltar com algumas experiências do discernimento. Sim. Dom de sabedoria, Gabriel, vamos lá. Deus é o mensageiro, falou com você. Mas a própria Bíblia já diz, é dom de sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Sim. E sabedoria não é um entendimento. Você precisa ser sábio. Sim. De entender o que Deus falou com você, digerir essa informação e saber transmitir essa informação. Entenda uma coisa, irmão Gabriel. Talvez você está aí vivendo no melhor momento da sua vida. Sim. Eu chego para você, Deus me mostrou algo, e eu chego para você, olha, tô vendo chuva, vai acabar com tudo, o telhado vai cair. Não, para com isso. A pessoa já sai se matando aí. Não, de verdade, isso é uma meninice, uma infantilidade. Não estou falando que isso não acontece, que Deus só vai falar bênção. Não, Deus vai falar o que Ele tiver que falar, ponto. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque aí a gente também vai ser menino para ficar debatendo isso. Deus vai falar o que tiver que falar. E também, mas precisa saber passar. Sim. Existem inúmeras situações que as pessoas não sabem passar isso. Não sabem. E acaba matando a vida. Uma vida. Eu vou falar uma coisa, experiência própria. Eu e a pastora passamos isso há 5 anos atrás, 5 anos e pouco atrás. A minha sogra parou no hospital com começo de tuberculose, teve parada cardíaca, pegou a sepse e deu uma infecção generalizada. E no domingo a gente ouviu dentro da nossa igreja, olha, ela vai ser curada e vai contar aqui o testemunho, vai vir aqui contar o testemunho. Na quinta-feira eu estava enterrando minha sogra. Cara, eu não vou falar que não é Deus que está falando, mas eu acredito sim que na quinta-feira a minha sogra recebeu a maior cura da vida dela, o céu. A maior bênção, né, que ela poderia receber. O céu lá não tem dor, lá não tem doença. Ela recebeu. Sim. Só que contar o testemunho aqui, o profeta foi a mais. Sabe aquela frase que fala, eu aumento, mas não invento? Cara, com Deus não funciona assim. Então, palavra de sabedoria. Eu preciso saber receber, digerir. E eu preciso gostar, amar pessoas para saber passar. Sim. Isso precisa ser com muito carinho, seja bênção, seja maldição. Precisa ser com muito carinho. E outra coisa, eu preciso ser sábio, porque eu preciso não somente te avisar, eu preciso te orientar. É sabedoria. Sabedoria. Vai acontecer a chuva. Tchau. E aí? O que eu tenho que fazer? Não sei. Compra um guarda-chuva. Não. Eu preciso te orientar. Por isso que a Bíblia sabe. Precisa ter uma testemunha. E nesse ponto, eu oriento como pastor. Chame um líder. Chame o seu pastor. Bom, qualquer igreja tem pastor, você gostando ou não dele, ele é o anjo da igreja. Sim. Mas eu tenho dom e ele não, mas ele continua sendo pastor. Ele continua estando em cima de você. Sim.
E ele tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade. E é uma coisa que é muito importante você entender isso. Porque às vezes as pessoas também, elas chegam dando já carteirada, né? Eis que Deus mandou te dizer, que disse, que não disse, que disse pra mim, que disse pra... Não, não é assim, cara. Tenha sabedoria para chegar. Não é que Deus não te mandou fazer, mas tenha sabedoria para chegar nas pessoas. Tenha sabedoria para orientar as pessoas. Porque não é só falar, olha, Gabriel, vai ter um buraco aí na frente. E fica. Aí, e outra coisa, irmão, quando você receber isso, pergunta. Porque, meu irmão, de verdade, se alguém falar para você, algum profeta dentro da sua igreja, alguém que tem o dom de revelação, falar para você, é mistério, vai orar, chama na hora o seu pastor, porque não é mistério e vai orar. Se Deus falou, ele se responsabiliza e ele mostra tudo. Sim. Não pela metade. Sim. Então, se você não tem a certeza de falar, não fala. Se você não tem sabedoria de falar, entenda que Deus está mandando você só um conhecimento. Não é para você abrir a boca. Sim. Então você precisa ter sabedoria, porque, irmão, a gente já viu tanta coisa. Teve uma vez dentro da igreja que nós estávamos num culto e teve uma bênção, estava já na ministração da palavra, que também não é hora para isso. Mas uma irmã levantou, a profecia começou assim: pau que nasce torto, nunca se endireita. De verdade, eu esperei o Jacaré e o Beto Jamaica entrar. Quem é dos anos 90 entendeu a piada. De verdade. Eu acho que ela viu alguém faltando na escola dominical, porque ela quase concluiu. Domingo ela não vai. Domingo ela não vai. Tem que ver o que esse profeta está ouvindo. Não, assim, não é assim, sabe? Não é. De verdade. Eu acho que a gente precisa ser maduro. Então, palavra de conhecimento, você precisa saber que Deus está falando para você entender. E não é para você comentar com ninguém, é para você conhecer. Palavra de sabedoria, eu estou recebendo de Deus e preciso gostar e amar pessoas e saber falar com pessoas. Sim. Porque, irmão, não existe, você não vai ver na Bíblia um dos profetas que ficavam no deserto, você não vai ver João Batista com palavra de sabedoria. Sim. Até mesmo que ele comia gafanhoto e morava em tenda. Entenda que a socialização do cara não era boa. A palavra dele era: vai se converter, esse é um bando de víbora. Sim. Então ele não tinha uma boa socialização. Então você não vê Deus usando ele dessa forma. Sim. Então assim, Deus usa as pessoas, usa ainda. Ainda existe os 7.000 remanescentes, ainda existe. Sim. Mas precisa ter sabedoria de passar, amor de passar. Sim. Entender que é uma vida e você pode matar ela. Sim. Isso é uma coisa que realmente a gente precisa prestar muito atenção, cara. E assim, Deus, ele... Agora uma pergunta, uma curiosidade. Sim. Então, teoricamente, todos os pastores, eles deveriam buscar, não ter, mas buscar esse dom que para um pastor ou para um líder seria, acredito eu, de uma extrema valia ministerial, né? Todos os pastores e todos os líderes precisam buscar sabedoria. Sim. Porque aí... O dom da palavra de sabedoria é um outro ponto. Sim. É um outro estágio. E talvez é um tema, um testemunho meu próprio. Eu tenho um testemunho forte em relação a esse sentido, que talvez seja um outro tema da gente poder abordar isso. Não vou entrar nesse tema. Mas a gente precisa ter sabedoria de saber fazer, talvez, às vezes, essa ponte. Sim. E ensinar o profeta. Eu posso não saber ter uma revelação, talvez, mas eu sei cuidar de pessoas. Eu sei o que... Você não tem o dom. Mas... Não fala isso. Fala assim. Sim. Você vai conseguir atingir o coração dela. Porque a ideia também não é armar a pessoa. Porque é uma palavra de Deus. O Espírito Santo está ali para convencer a pessoa do pecado, do inferno e da morte. Então, entenda uma coisa. É com jeito, é com amor. Sim. Não é assim: eis que te digo de mim mesmo que você vai morrer. Muda o seu caminho, seu Satanás, seu víbora, seu maldito, que você vai morrer. Para. As coisas não funcionam assim, né? Para. E outra coisa, tem hora para tudo, irmão. De verdade. Não é a hora do louvor, não é a hora da palavra, é após o culto. Isso. Mas eu vou esquecer. Então não é de Deus. Então não é de Deus. Então não é Deus que está ministrando. Deus não está mandando você falar. Você lembrou de alguma coisa. Você lembrou de alguma coisa da vida do irmão, olhou ele e falou: olha, eu vou falar uma coisa ali para ele porque ele está sofrendo. Então assim, tem hora para tudo. Porque o espírito é sujeito à carne. Sim. Temos que lembrar disso. Sim. Uma coisa que é muito importante. Às vezes você está pensando: mas eu sou mais forte que o espírito. Não é necessariamente nesse sentido, mas só o agir do espírito quando a carne e o espírito, você está na mesma intenção para
ser movido pelo Espírito. E outra coisa, Jesus deixa claro, fala, olha, eu tô à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu não entro. Sim. Não é uma coisa Se você forçada. permitir, eu entro. Se você não permitir, eu não entro. Uma coisa que é muito legal, que a gente falou nos vídeos anteriores, cara, você não vai perder a consciência. Você não vai ficar num transe quando o Espírito Santo mover você. Não, cara, não é ayahuasca, não é maconha, não é cocaína, não é nada disso. Nada disso, Para, cara. não é você isso. não vai perder os seus sentidos básicos, Não. pelo amor de Deus. Se você tá perdendo, cara, é alguma coisa que... A única coisa que faz perder sentido básico, irmão, é demônio ou droga. Aí se você tá perdendo, revise o que você tá usando ou alguma prática que você tá dando. Mas é muito importante, você não vai perder os sentidos básicos. Então entenda, cara, você tem, nesse sentido, entenda que você tem um controle. Não tô falando que você tem mais poder que Deus, mas nesse sentido E a gente também não tá controle. falando que coisas você precisa controlar. Não, dar umas cambalhotas é bom, cair no chão é bom, falar em língua é bom, mas tem hora pra tudo. E precisa ter o discernimento. O discernimento. Que eu acho que, na minha visão, e é algo particular meu, é uma coisa que eu sempre busco antes de qualquer coisa. Você precisa ter o discernimento naquilo que é dito para você, naquilo que você pensa, porque como foi dito, pelo menos também para mim, particular meu, eu não ouço uma voz de uma outra pessoa dentro da minha cabeça. Eu ouço como se fosse o som da minha voz, mas eu sinto que é Deus. Por quê? Porque precisa ter o discernimento. É a mesma coisa que quando você vê Elias correndo para dentro da caverna. A Bíblia vai falar que veio um grande alvoroço, um grande vento, veio um grande fogo, mas quando veio uma voz suave, era Deus. Sim. Você viu que ele nos deixou se enganar pelas grandes coisas. Se você está esperando muito um efeito pirotécnico, talvez você está deixando se enganar. Sim. E Deus, irmão, arde no coração. Não adianta falar que não. Arde, é diferente. Sim. É diferente. Então você precisa ter o dom do discernimento. Saber o que é de Deus. O profeta, a pessoa que revela, o revelador, sei lá como que você quer discernir isso, ele não é maior de quem está recebendo, porque o maior desse contexto ainda é Deus. Sim. É o mensageiro. Não tem um degrau, vem o mensageiro, o profeta e quem vai receber. Não, vem o mensageiro, quem vai passar e quem vai receber está igual. Então assim, tenha discernimento, saiba o que é de Deus. Saiba o que é Deus. E outra coisa, tenha discernimento, seja maduro, para entender que Deus ainda corrige, Deus ainda conserta. Sim. E Deus ainda prevê acontecimentos ruins. Sim. Vou contar um testemunho aqui rápido. Posso usar sua vida de exemplo? Pode. A gente teve um acontecimento aí com o carro do nosso irmão Gabriel. Teve uma tentativa de furto do carro dele. 2 semanas antes, nós estávamos conversando. Ele falou, olha, tô sentindo que eu preciso colocar um alarme. Você precisa ser maduro, irmão, para entender que Deus fala nessas coisas. Deus fala nesses pequenos planos. Não, é tão louco isso tudo que a gente está te explicando, que Deus fala através de um passarinho, de uma árvore, de um vento. Deus fala, só que não viva no mundo das nuvens. Entenda que você está na terra. Você é sal. Sal demais salga, sal de menos não tem gosto. Você não tem que viver na vibe, irmão. Tô indo pro céu, não quero mais trabalhar, vou viver de luz solar, só eu vejo Deus, só eu falo com Deus, só eu tenho sonho de revelamento, porque cada sonho não. E outra coisa, irmão, teve sonho de revelação? Primeiro, você dormiu de barriga cheia? Não adianta nada. Você jantar uma feijoada, você vai ter pesadelo, cara. Você vai ter um monte de sonho. E se o seu inconsciente estiver ligado a alguma situação que passou no dia, você vai sonhar com a pessoa, cara. Você tem que ter discernimento do que é de Deus e o que é barriga cheia. E outra coisa, entenda uma coisa. Você teve um sonho e que você tem ciência que Deus falou com você, não é ninguém que vai revelar seu sonho. Sim. Tá parecendo, a igreja às vezes tá parecendo astrologia, cara. Eu tive um sonho, irmão Gabriel. E vou perguntar para alguém que tem dom, né? E lá eu vi, Gabriel, as nuvens, os pássaros, e eu vi os peixes. O que isso significa? Aí você vai pegar no livrinho de sonhos. Calma aí, deixa eu abrir meu livro de interpretação de sonhos, José, capítulo de número 10. Os peixes significam o cristianismo. O cristianismo, as aves... Para com isso, pelo amor de Deus, vamos ser maduros. Você sabe, cara, você tem discernimento do Espírito, busque isso. A gente fez um desafio lá, 2 vídeos anteriores. Busque os dons,
busque a operação de milagres, seja o que for, busque o discernimento, isso é muito importante para a sua vida. E hoje é o dia, eu quero saber qual que é o seu dom que você recebeu, qual que foi o milagre que você recebeu, porque eu tenho certeza, irmão, eu não sei se aí você está conseguindo sentir, mas aqui a gente pode sentir a presença de Deus. Cara, se você entrou nesse propósito, eu tenho certeza que você entrou e recebeu esse dom e houve a manifestação disso, cara, deixa aí nos comentários, edifique a nossa fé, porque isso é muito importante, beleza? Fique com isso, cara, entenda, dentro de tudo isso, busque a maturidade, busque o discernimento do Espírito. Dúvidas, estamos à disposição, procure aí, comente aí nos vídeos, mande pra gente nas nossas redes sociais, vai ser muito bem-vindo e vai ser um maior prazer te responder. Bom, pastor, encerramos essa série. Deus muito abençoe. Obrigado pelo conhecimento. Obrigado pelo carinho, pelo convite. É muito importante a gente aprender e cada vez mais aprendermos disso, que é Obrigado. Eu queria deixar o agradecimento, irmão, aqui para toda a equipe nossa de multimídia, o irmão Luiz Felipe aí, que Deus continue abençoando a vida dele, tá sempre editando nosso vídeo, sempre cooperando. O irmão Gabriel, que ele teve uma revelação, ele teve uma palavra de conhecimento para a vida dele, e nós estamos nesse projeto porque Deus falou com ele, e nós estamos no mesmo propósito, porque eu tenho certeza que se Deus falou com ele, ele falou conosco, nós estamos no mesmo barco. Então assim, eu quero agradecer você que sempre passa aqui, sempre curte, sempre comenta, sempre compartilha esse vídeo, e se você não faz isso, começa a fazer. O ID é para todos. O propósito disso daqui é edificar novas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado você que assistiu toda essa série. Creio que você saiu edificado. Então não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. E mês que vem tem série nova. Até a próxima. Até a próxima. Lembre sempre, a visão ela justifica a nossa missão. Deus abençoe.